Oi, Guilherme. Fala, Rogério, tudo bem? Tudo bom e você? Bela, bela, bela capa de tela. Não, a gente está deixando rodar um pouquinho aqui enquanto o pessoal aparecer aí. Você vê que a gente tem uma ilustre visita aí com a gente hoje, né? E A aí, gente, Guilherme, tudo bem? Fala, Albo, tudo bem? Beleza, tudo bem, tudo bem. Como é que é a visita ao maestro? não, a ilustre visita é o André, porque a gente ia fazer no Instagram Ah, e no Instagram é 1 a 1, né? é que E no Instagram, assim, por Instagram, cara, eu fiz alguns, e aí, pô, como tem muita gente que me segue, a turma fala, pô, você tá falando toda vez a mesma coisa. Acho que vai ficando, entendi. acho que vai ficando meio chato. O Então, eu quero discurso, dar o uma discurso sugestão. vai ficando repetitivo, né? Ficando repetitivo. Então, assim, me encomendaram que eu fizesse por Zoom, que aí você não vai repetir o mesmo discurso, cara. Não, pô, cara, mas assim, maravilha, eu vi. A gente fica ouvindo as lives e vai ouvindo. Não teve o livro Endurance que você leu 20 vezes, pô? Ô, André, você vai levar disso hoje, cara. Você lembra um tempo atrás, tá lá, uns 15 anos atrás, que a gente estava trabalhando, e aí pô, era um feriado, aí ligaram lá na empresa e falaram, pô, Guilherme, o sistema não está funcionando hoje. Aí eu falei, pô, cara, hoje é feriado, relaxa aí e tal. Sim, E hoje é terça-feira, né? Cara, hoje a nossa sim. reunião tinha N1, e a reunião foi até 2 da tarde, né? Aí deu, sei lá, meio dia e meio, cara, eu fui acessar o sistema, falei, pô, isso aqui tá parado. Aí liguei, Mafra, que porra é essa, cara? O sistema tá funcionando. Eu falei, Guilherme, hoje é feriado, cara. O Então, Os dias são todos iguais, né? Feriado, sábado, domingo e tal. Não, agora todos iguais, na cara. quarentena os dias são todos iguais. Eu só fui descobrir que é feriado de meio dia e meio, cara. pois é. Não, a gente tá acostumado, não sai de casa. Outro dia o cara colocou assim, pô, ainda bem que é feriado, vou poder ficar em Para casa poder e ficar em tal. casa. Mas vocês estão Mas bem aí, aí? a gente está bem, graças a Deus tá Tudo tudo bem. bem, tudo bem. Eu tô aqui na Alta Vista, né? Mas eu tô na Alta Vista, dá para trabalhar 100% de casa, mas eu tô na Alta Vista porque esse quadro aqui é mais bonito do que a parede da cozinha, então eu vou ficar aqui, entendeu? Mas Senão, você sabia que o Zoom ele tem a dinâmica que você pode trocar o fundo. tem. Você pode Sim. colocar foto, pode botar paisagem e tal. Pronto, aqui, ó, vou Aí, para olha aí. Eu vou, eu vou para. Mas aí todo mundo ia saber que eu não estava lá, entendeu? Então a gente muda aqui, ó. Então tá bom. Bom, é, hoje a gente tem uma live especial e eu queria começar. Deixa eu até não correr o risco aqui de esse telefone tocar enquanto aqui. E eu queria começar fazendo uma analogia. Analogia porque a gente vai falar do lado bom de uma crise. E essa analogia que eu vou falar diz respeito a tempo bom, previsão de tempo, se a gente pode dizer que existe previsão de tempo. E quando a gente está falando de previsão de tempo, que a gente fala tempo bom é tempo com sol. Mas um grande ídolo do povo brasileiro, ídolo esportivo, que também achava que tempo bom era um tempo com sol, para nós a gente torcia muito era que chovesse, que fizesse um tempo ruim. A chuva para um piloto de Fórmula 1 é crise. Também era crise para o Ayrton Senna, né? Mas na crise o Ayrton Senna dava um jeito e o que era crise tinha um lado bom. Tanto é que a gente torcia, ele falava, não sei por que vocês torcem para a chuva é ruim. Não, a chuva é bom. Na crise a gente consegue se superar, na crise a gente se reinventa, enfim. Nosso convidado de hoje não precisa apresentar, mas eu vou apresentar. Temos a visita ilustre do Guilherme, que já foi um pequeno empreendedor, hoje é um grande empresário de sucesso, é um líder inspirador e também, a gente sabe, é um fã do Ayrton Senna, aprendeu muito das lições aí de como tocar numa crise. Guilherme, muito obrigado por nos prestigiar aí com a sua presença, a nós aqui e a todo mundo que está nos ouvindo. Não, o prazer é todo meu, cara. É uma grande honra bater esse papo com vocês, ainda mais com essa abertura inspiradora aí do Ayrton Senna que você fez, né? Que Então, legal, que espero legal. que o pessoal goste do bate-papo. Ah, não, vai gostar muito. Cara, vamos começar lá então.
a gente esteve junto em todas as crises aí desde 2004, né? Que foi quando o Albo começou lá na XP, foi quando eu comecei como cliente, eu era cliente do Albo à época, e nas crises que teve de 2004 para cá, a gente esteve junto. Entre elas, a maior ao seu momento, que foi a crise de 2008. A XP, na época, reagiu muito bem, a gente veio com aquela transforme crise em oportunidade, enfim. Vamos começar com a primeira pergunta. Eu acho que muita gente que viveu as duas crises faz aí um paralelo entre as duas. O que a gente aprendeu com aquela crise? O que ela tem de igual? O que ela tem de diferente? E que ensinamento que a gente traz daquela que a gente conseguiu empregar nessa que a gente está vivendo agora com o Covid? Rogério, eu tenho sempre a impressão, cara, que sempre a última crise é pior, tá? E, assim, obviamente que 2008 foi marcante, mas 2015 no Brasil foi muito marcante, né? Porque 2015 era o momento onde tinha o impeachment da Dilma. A gente esqueceu já, tá? Mas ali o Brasil ia virar Venezuela, ia virar um caos e etc., impeachment. E foi uma crise bem duradoura, durou quase 2 anos já. Então, assim, eu tenho uma teoria que a última crise é sempre a pior. Então, a de hoje é pior, porque a última, até 2015 era 2015, depois era 2008, depois 2001, depois a crise da Ásia e assim por diante, né? E a gente sempre entra na crise achando que o mundo vai acabar, tá? Assim, eu já me peguei assim algumas vezes, né? Pô, será que a raça humana vai acabar agora? De novo, são pensamentos que passam, porque a gente é ser humano, mas nada disso tem o menor sentido, né? No final. Mas as semelhanças entre a crise de 2008 e essa, eu diria que essa tem um agravante que ninguém nunca viveu, como todas as outras, né? A gente nunca tinha vivido antes um impeachment no Brasil, a gente nunca tinha vivido uma crise no sistema financeiro americano, a gente nunca tinha tido um atentado terrorista como 2001, então essa tem um agravante novo, que é grave, que é a saúde, né? Que, na minha opinião, tem um certo exagero, né? Não que não seja grave, mas me parece que a situação seja muito séria, mas a imprensa passa de um jeito como se fosse o fim do mundo, né? Então, assim, eu diria que essa é a principal semelhança a maior diferença entre as duas crises. Do ponto de vista corporativo, assim, falando sobre XP, a gente em 2008 a gente era uma empresa média, né? A gente tinha, na época, a gente tinha acabado de comprar a corretora, tinha um ano, tinha 120, 130 funcionários, tinha um capital pequeno na época, não era maior do que 4, 5 milhões de reais, e a gente tinha uma empresa que era frágil do ponto de vista de modelo de negócio, né? Então, a gente era uma empresa que era muito mais uma corretora de valores focada em equity do que uma empresa que pudesse ser antifrágil, né? Que pudesse funcionar em qualquer ambiente. Então, a gente aprendeu ali muita coisa, né? Aprendeu, o que você comentou antes, a se aproximar do cliente, né? Normalmente, nas crises, é comum que a primeira verba que o empresário corte é a verba de marketing, porque é a mais barata, né? Você corta lá e fala assim, esquece isso. Mas as pessoas esquecem que na crise, como todo mundo age dessa forma, comunicação fica muito mais barata, né? Porque ninguém quer anunciar. Você acha que quem quer anunciar hoje na televisão ou na rádio? Ninguém. Então, o seu CAC cai, né? É mais barato, assim, você acaba sendo o único a estar anunciando. Obviamente que é importante você ter caixa, né? Se você não tem caixa nenhum, não faz sentido. Mas investir em marketing é importante, se aproximar do cliente é mais importante ainda, né? Afinal de contas, não tem empresa que não queira ter uma relação com o cliente de longo prazo, e construir uma relação de longo prazo é tá perto nos bons e nos maus momentos, né? Obviamente que quem investe com a gente, ou quem investe e acaba sendo um cliente um pouco mais agressivo, obviamente que nesse momento ele fica um pouco mais assustado porque as ações caem de preço, né? Mas é parte normal do processo. Então é importante que você fique próximo, que você se comunique mais, que você não fique tímido, que você de fato se mostre interessado em ajudar esse cliente. A gente, em 2008, a gente teve que cortar custos muito rápidos, e eu tenho um lema que é assim, você não pode contar com a ajuda de ninguém, a não ser de você mesmo, né? E do seu time, né? Então, ali a gente agiu, a gente cortou despesa, a gente infelizmente teve que mandar muita gente embora. A empresa, que eram 120 pessoas, teve que cair para umas 80 pessoas.
os nossos diretores tiveram que abdicar de salário e a gente, no final do ano, compensou eles com ações da empresa. A gente teve que cortar iniciativas de longo prazo e focar em projetos de curto prazo. E isso tudo foram aprendizados, né? Então, se você tem humildade e você vai atravessando as crises, né, você começa a falar, pô, isso aqui eu não quero sentir novamente, né? Eu não quero ter que cortar pessoas de forma súbita, eu não quero ter que abdicar de projetos de longo prazo, eu quero ter mais caixa porque me passa mais por tranquilidade. Aí você vai endereçando isso, e aí essa crise de hoje, obviamente que ela é muito grávida, mas quando a gente compara o caixa que a gente tinha naquele momento com o nosso caixa atual, compara o modelo de negócio, a gente ficou 100% antifrágil, né? A gente consegue conviver hoje, a gente consegue crescer em qualquer ambiente macroeconômico, né? Afinal de contas, a gente não está endereçando a parcela de risco do cliente, a gente interessa o investimento do cliente, né? E são mais de 8 trilhões de investimentos no Brasil. Então, a gente segue mais próximo do cliente do que nunca. Então, de novo, você vai aperfeiçoando o modelo e você vai criando uma cultura de cada vez mais empresa adaptável, de empresa de novo, que não fica esperando as coisas acontecerem e que o time inteiro sabe que é importante ter a consciência que o que te trouxe até certo momento não necessariamente vai te levar até o próximo estágio da empresa, né? Então, isso tudo vai deixando o negócio mais forte. Né? Bom, é importante. Nisso daí, acho que você comentou aqui pessoas, né, no time, da forma como você teve que adaptar num primeiro momento e recompensar num segundo momento, de ter a empresa antifrágil, né? Ou seja, antes era um modelo de negócio que era essencialmente ações, e aí passou a ser todo o espectro, todo o mosaico de investimentos aí que, enfim, dos clientes, ou seja, passa a empresa a ter uma possibilidade de estar presente em qualquer mercado. Pelo que você falou aí, adaptou bem a XP e principalmente aprendeu, né? Não quero passar por uma crise da mesma forma que passei essa primeira. É que no final a vida do empreendedor, assim, se tiverem empreendedores escutando a gente, eles vão entender, né? A vida do empreendedor é uma montanha-russa, né? E você tem que fazer com que essa montanha-russa seja o mais suave possível. Então, assim, sempre digo que na vida não ganha, o empreendedor, o executivo, não ganha aquele que mais bate no outro, né? Ganha aquele que consegue ser mais obstinado, né? Aquele que aguenta levar soco no queixo, no estômago, etc., e seguir levantando na direção da sua missão, né? É a frase então, do Rock, né? Do Rock Balboa, né? Por não comentar porque vou me achar cafona. Mas é bem a frase do Rock mesmo, assim, por não importa o quanto você bate, interessa o quanto você consegue aguentar e seguindo em frente. Então, se você monta um negócio que quanto mais resiliente é o teu negócio, mais a probabilidade de você conseguir sobreviver a esses vales, que eles sempre vão acontecer, e aí você vai sempre mitigando esses vales. Então, ter um caixa mais forte mitiga, ter um time obstinado mitiga, ter uma cultura forte mitiga, ter uma empresa eficiente mitiga, ter uma empresa que é transparente com o time mitiga, ter uma partnership mitiga. Isso tudo vai ajudando você a ficar mais resiliente, né? E com isso cada vez mais você vai ficando musculoso, né, no bom sentido, né? E aí chega uma crise, né, que nem você comentou. Assim, eu confesso que eu adoro uma crise, né? Obviamente que eu não quero que ninguém morra, não é isso, né? Se não me entendam mal. É uma chuvinha, uma chuvinha. É que uma chuvinha, quando o mercado é muito favorável, você como empresário, você sabe que a diferença é pequena entre... Aliás, ela é grande, mas o cliente não percebe tanto, né? Porque é fácil fazer a coisa dar certo, né? Até tijolo voa, né? Literalmente. Então, quando vem a crise, é que os líderes lideram, é quando a cultura forte faz a diferença, é quando as pessoas extraordinárias tiram coelhos da cartola, que as pessoas fazem mágica, que você sente quem está comprometido de verdade mesmo ou não. Então, assim, o Senna sabia que na chuva era difícil, mas ele sabia que ele tinha treinado mais do que os outros e que ali ele conseguiria por se sobressair mesmo com um carro ruim, né? Então, a gente não tem um carro ruim, mas a gente sabe que na crise a gente se dedica mais, né?
Então, a gente, em menos de 2 semanas, a gente conseguiu botar 98% da empresa em casa. Eu vejo hoje em dia os bancos deram férias coletivas, ou seja, se você é um cliente do banco e bem ou mal tinha o seu gerente como referência, esse cara está de férias. Então, assim, imagina assim, na fase mais complicada do mercado, né, você, cliente lá do bancão, querendo saber o que está acontecendo, e teu braço direito, né, sobre investimento de férias. Né? A gente não está de férias, a gente está trabalhando aqui 24/7. Né? Hoje é feriado, né? Então, assim, essa é a diferença. Então, você ter uma empresa de donos, como as nossas empresas, né, faz toda a diferença. Né? Você está aqui, você não tem plano B, né? Você tem que encantar o cliente e ou você encanta o cliente ou você está frito, né? Então, como você não quer estar frito, você vai ter que encantar o cliente, né? Vai ter que encantar, não vai ter saída. Perfeito. Eu não vou monopolizar Exato. aqui, Albo. Eu tenho uma pergunta aqui, Guilherme, saindo um pouquinho do tema crise 2008, enfim. As pessoas, de forma geral, elas estão aguardando a sua vida normal de volta, né? A sua vida normal voltar ao normal. Como você acha que vai ser? Você acha que vai ser o normal antigo ou a gente vai ter um novo normal? Né? E quanto tempo isso deve levar, na sua opinião? Eu acho que está mais próximo do que parece. Tinha que fazer o lockdown mesmo no início, não tem como, assim, a questão de achatar a curva é fundamental mesmo, porque você não tem, o sistema de saúde, ele não consegue aguentar o tranco que acontece quando chega muita gente contaminada ao mesmo tempo. Então isso era necessário no início. Mas obviamente que tem um meio do caminho, né? Assim, no começo se falava muito sobre o lockdown horizontal, vertical, e parecia que quem defendia a economia queria matar pessoas e vice-versa. E não é isso. Assim, obviamente tem um meio do caminho entre isso tudo. Assim, eu imagino, aliás, já tem cidades voltando, tá? Assim, hoje voltou Florianópolis, ontem voltou Goiânia, enfim, assim, tem outras capitais que já estão voltando. Se imagino que no mais tardar, daqui a 2 semanas, a maior parte disparada já voltou. Eu tenho uma dúvida um pouco maior do Rio de Janeiro, que é uma cidade está um pouco mais confusa do que o normal, que tem muita comunidade misturada com a cidade. Eu tenho pouca dúvida que o pico já passou em classe média acima, classe média alta e as classes mais altas da sociedade. O vírus chegou nas classes mais pobres agora, mas o comportamento até agora da epidemia está super controlado, tá? Então, quando a gente compara os números do Brasil com a Alemanha, com a Coreia e etc., a gente está tão bem ou melhor do que eles, né? Aí, enfim, tem N teorias por trás, acho que não vale a pena entrar nessa direção, mas de novo, eu imagino que até o dia 10 ou 15 de maio a gente já esteja voltando. Assim, obviamente que a gente não vai voltar a 200 por hora, a gente vai se adaptar a esse novo ambiente. Todo mundo subestima a capacidade humana de se adaptar às coisas, né? Então, assim, eu vejo muita gente falando que o comportamento das pessoas vai mudar por completo. Eu discordo disso. Você mudar o comportamento demora gerações às vezes. Obviamente que por um tempo a gente não vai no cinema, não vai no teatro, a gente vai evitar lugares com muita gente. Mas assim que a coisa estiver controlada, a nossa vida volta ao normal, né? Mas nesse início, a gente vai ver, a gente vai usar máscara eventualmente, a gente vai levar álcool gel no bolso, a gente vai ser menos afetuoso, a gente vai manter a distância entre as pessoas. São coisas normais, né? São coisas até que você ganhe confiança novamente. Obviamente que a confiança maior é quando a gente tiver um remédio que seja tão eficaz quanto o Tamiflu na gripe, ou eventualmente a vacina. Eu confesso que eu estou muito confiante em relação a remédios. Assim, eu já fiz alguns calls com empresas médicas, com médicos importantes, etc. A gente está bem próximo mesmo de coisas que são bem efetivas. Assim, a vacina já é uma coisa um pouquinho mais demorada, mas eu acho que também a gente vai ter surpresa, tá? A gente não pode esquecer que, diferentemente das crises anteriores, o mundo inteiro tem um único inimigo, né? Não é um país, é todo mundo, né? As pessoas mais inteligentes do mundo, elas estão focadas em encontrar a vacina, o remédio, trocar as melhores práticas. Então, assim,
se há 70 anos atrás a gente foi para a Lua, né? O americano foi para a Lua sozinho, né? Imagina hoje em dia com a tecnologia que todo mundo tem e etc, né? Difícil acreditar que a gente não vai conseguir encontrar uma solução rápida, né? Mas eu estou confiante, assim, estou confiante que a gente volta aos hábitos normais e assim, eu não vejo nenhuma mudança bruta de comportamento. Acho que o que vai acontecer é que algumas derivadas que já estavam empinadas vão continuar acontecendo. Assim, obviamente que você ser mais digital, esse tipo de coisa, assim, não é uma novidade, só se intensificou. A gente conseguir se comunicar mais através de Zooms da vida, né? Ter mais eventos virtuais, daqui a pouco ter empresas como a XP e como a Alta Vista, que são empresas que não precisam estar presentes no dia a dia. Eu consigo imaginar que a gente vai ter pessoas mais de casa e a gente vai ter uma economia de custos fixos. Isso eu vejo, mas eu não acho que isso seja uma mudança de comportamento tão radical assim, né? Legal. Legal. Roger, você quer seguir? Vamos lá. Eu tinha aqui um ponto aqui que você estava comentando na tua primeira pergunta. Você tem se revelado aí. Para quem está te conhecendo agora, tá? Para quem já conhece, não é muita novidade. Mas, assim, uma pessoa assim, otimista, vamos lá, garra, raçuda, né? E vamos fazer, enfim. Você comentou aí de uma história aí que você teve lá em 2008, que teve a dificuldade, mas às vezes fica naquela expectativa de que, não, pô, mas tá bem, né? Para quem tá bem é fácil falar, né? Tipo, é fácil fazer quarentena para uma parcela da população, né? Eu estou aqui em casa fazendo quarentena porque eu posso ficar em casa, enfim, eu não posso. E às vezes a pessoa não entende muito aquela questão de, não é sempre assim, né? Sempre tem uma história ali que, cara, foi um momento, você até colocou aí, pontuou uma vez aí, será que o mundo vai acabar? Enfim, o que você acha que é o atributo mais relevante para esse momento, assim, a gente fala de adaptabilidade, fala de flexibilidade, resiliência, tá tudo aí meio envolto, né, nisso daqui, mas para a gente poder chegar assim, para se preparar para uma próxima, eventualmente, que vai ter, se a gente pudesse, assim, do ponto de vista pessoal, assim, exercitar alguma coisa para poder passar um período difícil, né? Se você fosse levar uma característica tua, que falou, cara, isso daqui no final é onde eu me agarro e é assim que a gente consegue, né? Para poder sair de uma crise. Um cara que está meio assim, cara, não sei para onde que eu vou. Que atributo pessoal a pessoa tinha que desenvolver? Olha, assim, como eu, como empreendedor, já passei por todos os estágios de empreendedorismo que existem, né? Eu comecei como microempreendedor e como microempreendedor eu quase quebrei, tive que vender meu carro e etc. E fui ultrapassando cada estágio da vida, né? Depois de microempreendedor eu virei pequeno empreendedor, depois médio empreendedor e assim por diante. Então, assim, eu já passei por cada coisa quase inimaginável. Então, eu sei que no final, se você acreditar mesmo e você se dedicar, e você for de corpo e alma, e você for de fato uma pessoa obstinada por alcançar os seus objetivos, você vai encontrar um caminho, porque tudo na vida tem solução, salvo a morte, né? Então, tem um caminho. Você pode não ter encontrado, mas existe um caminho. Assim, eu já me coloquei em situações onde aparentemente não tinha caminho. Assim, estar aqui com vocês hoje era praticamente impossível. Assim, imagina um sujeito que foi demitido lá 20 anos atrás, começar uma empresa em Porto Alegre, um carioca, não conhecia ninguém em Porto Alegre, e 20 anos depois ele abre capital na Naja, que faz o maior IPO do Brasil. Então, assim, imagina essa trajetória. Então, assim, eu até posso falhar, tá? Mas eu tenho a crença que no final tudo tem um caminho, tudo tem um jeito. E você tem que só se dedicar, você tem que ser coerente, você tem que ser racional, você não pode tomar risco maior do que as suas pernas, você tem que ser muito humilde, você tem que começar as coisas devagar, você tem que saber mudar de opinião, você tem que saber escutar as pessoas ao seu redor. E, de novo, se você vai fazendo a sequência certa, né, se você vai andando um passo de cada vez, né, passo 1, 2, 3, 4, as coisas vão se encaixando. Então, assim, tudo que eu fiz na minha vida que seguiu esse padrão, essa metodologia, que eu não acho que seja nada demais, no final deu certo.
Então, assim, como nessa crise, sou totalmente convencido de que esse mesmo comportamento, que não é nem mais só meu, né, virou da empresa, né, porque no final você vai juntando um grupo de pessoas que vão se identificando com esse jeito de pensar e a coisa vai virando menos em cima de mim, mais em cima da empresa, né. Então, é um pouco assim. Você transfere essa característica transfere para a empresa, né? E as pessoas começam a fazer. É que no final, hoje, se me perguntarem assim, qual é a coisa mais importante que existe numa empresa, se eu colocasse em ordem, né? A primeira coisa é você ter uma empresa que não seja só sua. Tem uma diferença muito grande entre você ter uma empresa onde você é o dono dela e você ter lá, X funcionários. É uma coisa isso. Outra coisa é você ter uma outra empresa como as nossas, onde você até pode ser o maior acionista da empresa, mas você tem outros sócios que estão alinhados com você a longo prazo. Isso é completamente diferente. Perfeito. Porque, assim, óbvio que existem executivos que são brilhantes, mega comprometidos, etc., mas nunca essa pessoa é tão comprometida quanto os donos da empresa. Porque o dono da empresa, ele não tem outra alternativa na vida que não seja fazer aquilo dar certo. Ele não quer quebrar, ele não quer manchar a imagem dele. E o executivo, bem ou mal, ele pode sempre trocar de emprego. Então, essa pequena diferença é uma enorme diferença depois. E a segunda coisa é você ter uma cultura muito forte. Então, quando você tem a cultura é um pouco do que a gente falou lá atrás, né? Eu falei um pouco do meu jeito de ser, de como é que a gente lida com as crises ou não, e assim por diante. Então, assim, a gente tem uma cultura na empresa que toda a meritocracia, né? Por que é meritocracia, na minha visão? É você fazer com que as pessoas, de fato, possam ter bônus maiores a cada ano, ou possam, de fato, virarem mais ou menos sócias da empresa, se elas atingem as suas metas quantitativas, mas se elas atingem a empresa da forma correta. Porque você pode ter aquele sujeito lá que é um águia comercial, mas ele é um águia comercial, mas ele não atinge aqueles objetivos da forma correta. Ele atinge sendo um cara sacana lá com o colega dele, ele não pensa no todo e etc. Então, o que a gente pede, o que a gente exige da empresa é: pô, você entrou aqui dentro, se você quer crescer, você tem que atingir as suas metas, elas são sempre muito difíceis, sim. A gente quer pessoas que façam mágica aqui dentro, é verdade, mas atinja ela sempre usando os nossos valores, que são sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Ou seja, você tem que acreditar que o impossível é possível e mostrar que é capaz. Então, a gente não quer nunca alguém aqui dentro que fique achando que o que tem tá bom. A gente quer pessoas muito humildes, ou seja, que convivam bem com erro e que errem sempre curto e aceitem mudar de opinião e que escutem as pessoas do lado e que não entendam que existe verdade absoluta. E, por fim, pessoas que sejam espírito empreendedoras, ou seja, pessoas que não fiquem simplesmente apontando aquilo que está errado. Pessoas que vejam o que está errado e que ajudem a gente a solucionar. Então, ou seja, isso vai formando isso que a gente falou de ter uma estrutura que ganha vida própria e que a estrutura vai solucionando, né? Se você cuida disso, pode ter certeza que todo o resto cuida do caminho, da direção, encontra os produtos novos, encontra como se aproximar do cliente, porque você cuidou do mais importante, né? As pessoas estão alinhadas com você a longo prazo, elas não têm plano B e elas têm um comportamento adequado. Isso faz mágica, né? Toda empresa extraordinária, toda empresa que é extraordinária tem cultura muito forte. E a maior parte delas tem esse conceito onde se você faz a diferença, você vira sócio da empresa. A questão da cultura, né? Acho que a gente sempre comenta fazendo a proxy das empresas para os países, né? Porque países de cultura forte tendem a se desenvolver mais do que os outros, né? Basta pegar a nossa cultura versus a cultura de outros países aí, né? Mas deixa eu pegar aqui mais um gancho aqui da crise. A gente sempre vem comentando aí nos últimos, sei lá, 3, 4 semanas que essa crise ela não vai ser a última, né? A gente já passou por várias. A certeza que a gente tem é que sempre devem haver novas crises e que todas elas passam, né? Você já deu o seu recado aí sobre, enfim, o que o empreendedor, né, o que o assalariado deveria fazer para se preparar para uma crise. E usando
seu chapéu aí de profissional do mercado financeiro, enfim, pouca gente sabe, você já foi assessor de investimentos também, lá atrás. Como é que você enxerga o momento aí para o investidor? Enfim, esse momento de juros cada vez mais baixos, ações que se desvalorizaram. Qual é a sua visão aí para esse momento para o investidor? Olha, todo investidor ele quer ganhar o máximo possível com o menor risco possível, né? E, assim, obviamente que eu também me incluo nessa, né? Mas a notícia triste é que isso não existe, né? Se você não quer correr nenhum risco, você vai ter que investir no CDI, vai ter que comprar um título público do governo, 3,75 ao ano, na minha opinião, vai tender a 2%, ou alguma coisa próxima disso até o final do ano. É isso. Você vai ganhar 2%, provavelmente, se você tirar a inflação e tirar imposto de renda, você vai ter ganho real zero. Ou seja, você não vai, assim, você tem certeza que é o que você tem. Obviamente que o Brasil, você sempre teve o comportamento de ser rentista e de ser atrelado ao CDI. Afinal de contas, desde 94, no início do Plano Real, o nosso juros sempre foi muito alto. O Brasil sempre administrou muito mal as contas públicas e, por conta disso, quem financiava essa ineficiência do governo éramos nós. De novo, com juros a 13% ao ano, eu até concordo que talvez faça pouco sentido você correr risco, né? E por mais que o banco lá que você investisse antigamente te cobrasse uma taxa abusiva, com 13% sobra muito dinheiro assim mesmo, né? Os juros estão baixos, vão ficar cada vez mais baixos. E, assim, de novo, compete muito o apetite do cliente e a forma como ele enxerga as coisas, né? É importante você ter uma reserva de emergência, é importante você ter um dinheiro que você, sempre que necessário, você possa usar no curto prazo, mas tem uma outra parcela que, se você não for usar, você tem que aprender a assumir riscos com ela, riscos controlados, e ali é onde tem as principais oportunidades. Obviamente que nesse momento de crise, quem foi um investidor um pouco mais ousado, que tinha um pouco mais de fundos um pouco mais agressivos, que investiam em ações, em fundos de ações, obviamente que eles estão incomodados, eles estão caindo na média 30%, 40%. Mas, historicamente, investir em ações sempre foi a coisa mais rentável do mundo. Tá? Eu tenho essa crença. Eu, como investidor, eu sou um grande investidor de ações. Eu invisto bastante em fundos de ações. Eu sempre acho mais fácil comprar um gestor que consegue fazer as trocas de ações do que eu ficar escolhendo a melhor companhia, o timing correto de trocar, de vender e etc. E, de novo, quando você olha as curvas de longo prazo, analisa o índice QT do Brasil, que é o índice quantitativo, que mede a média dos fundos acionários do Brasil, você vê que sempre existiu uma crise, mas as crises sempre foram momentos onde você teve a oportunidade de comprar aquela mesma cota a um preço barato, né? Se você tem na cabeça que você não vai usar esse dinheiro nos próximos anos, é uma excelente oportunidade. Nunca existiu nenhuma... Quanto mais tempo você vai dando aos seus investimentos de risco, né, menor a chance de você ter retornos negativos, né? Eu até fiz um post esses dias na internet, não sei se vocês viram aí, mas se você comprar ação hoje e vender amanhã, a sua chance é mais ou menos 51, 49. 51 de ganhar, ou 49 de perder, em função do histórico do mercado. Se você vai aumentando as janelas, já, até você buscar uma janela máxima de 10 anos, em nenhum momento em janelas de 10 anos você teve retornos negativos. É isso. Então, assim, você tem que ter a consciência de que é assim que funciona, de que se você quer ganhar mais, você tem que assumir mais risco de curto prazo. Esse risco de curto prazo não é um risco de perder, de acabar o seu dinheiro, é um risco de volatilidade, né? As empresas que você comprou, elas vão continuar lá, mas por questões de mercado, né? Por que a ação cai? A ação cai porque as pessoas ficam com medo. Obviamente que as companhias são afetadas no curto prazo, mas assim que a economia voltar, as melhores empresas, aí é papel do gestor escolher elas vão se beneficiar, né? Então, é um pouco assim que funciona. A gente tem o segundo mais antigo fundo de ações do Brasil, ele é nosso acionista.
é a Dynamo, né? Entraram como acionistas nossos em 2012. Eles são um fundo de ações que tem histórico desde 93, né? São 27 anos. A cota do fundo, assim, eu não sei o valor de hoje, mas está aproximadamente 1.100, 1.200. Quem investiu R$ 1.000 há 27 anos atrás tem hoje R$ 1.200.000. Ou seja, esse é o poder. E teve a crise da Ásia, teve a crise do real, teve todas as crises do mundo e é assim que funciona. Então, assim, quem está desconfortável, é sempre importante se perguntar se o dinheiro que alocou nessa estratégia um pouco mais agressiva é para longo prazo de fato e ficar tranquilo entendendo comportamentos de crise anteriores e como é que as boas companhias performam a longo prazo, né? Legal, legal. E aproveitando até que, enfim, como você mencionou a Dynamo, que não é o caso, mas a maioria dos bons fundos de ações que a gente tem outros, que com históricos excelentes, também reabriram recentemente. Então, é uma oportunidade para você comprar bons gestores aí. André, a média de fundos de ações ativos no Brasil, esse IQT existe desde 96, tá? Esse dado é até o início da crise, tá? Então, até o início da crise, ele tinha dado 6.000%, a média dos fundos de ações do Brasil, incluindo os fundos caros e mal administrados dos bancos, tá? O CDI tinha dado 2.000% e o Ibovespa 1.500%. Ou seja, 6.000% você botou 1 milhão, você tem 60 milhões. No CDI você tem 20 milhões e no Ibovespa você tem 15 milhões. A média de todos os fundos de ações do Brasil. Né? Se você escolher aqueles que são melhores e que têm uma governança melhor, você vai conseguir ter um filtro mais eficiente. Né? É isso. Então, só que, de novo, é impossível. E o CDI, provavelmente, do futuro, nos próximos anos, não vai ser o CDI do passado. Né? Assim, é difícil a gente ter uma análise dos próximos 25 anos, mas seguramente dos próximos anos, dos próximos 3, 4, 5 anos, eu diria que a probabilidade nossa de ter um juros de 13% seria ínfima. E interessante é que desse período que você falou era com CDI alto, né? Exatamente. CDI alto, CDI alto. Ou seja, empreender no Brasil e no mundo nos próximos tempos vai ser mais fácil. Por quê? Porque a liquidez, não só a liquidez que já tinha na economia, porque já existia uma corrente empreendedora acontecendo, né? Já existia uma corrente tecnológica acontecendo, e o que isso acontece, o que isso afeta na prática, né? Se você tem muitos empreendedores, muitos jovens querendo montar startups e etc., com tecnologia, isso faz com que a competição fique alta. Competição alta é deflação de produtos e serviços. Isso faz com que os juros fiquem baixos, porque você tem deflação. E aí, de novo, você tem dinheiro sobrando. Né? Veio o coronavírus e obrigou os bancos centrais do mundo e os governos a fazerem mais estímulos. Né? Então, baixa mais os juros, estímulos fiscais, ou seja, você ajuda o pequeno empreendedor, você ajuda o CLT, você ajuda o microempreendedor, e com isso você cria mais estímulos ainda. Né? Então, você injeta mais dinheiro na economia, então mais liquidez ainda. Então, assim, a probabilidade dos juros ficarem, de fato, baixos por muito, muito tempo é enorme, né? E, de novo, esse é o cenário dos sonhos do empreendedorismo, né? Muda tudo. Aliás, essa injeção de liquidez no mercado foi um aprendizado da crise de 2008 que o mundo teve, né? Que não demora muito, coloca dinheiro na economia, põe isso daqui para funcionar, ou né, não deixa parar. Só que reparem que cada vez mais a capacidade dos bancos centrais e dos tesouros de agirem com velocidade é maior, tá? Porque o nosso Banco Central aqui no Brasil agiu de maneira exponencialmente rápida. Tá? Então, antes de começar... Antigamente começava a ter a corrida bancária, começava a ter a confusão, começava a ter a quebradeira, aí sim tinha os estímulos. Mudou, assim, cada vez mais as crises são mais rápidas, porque cada vez mais a capacidade dos governos e dos bancos centrais de agir é maior. Então, assim,
sempre que acontece alguma coisa, é importante você pensar assim, quem tem interesse nisso? Quem tem interesse numa crise? Quem tem interesse em gerar desemprego, em ver as pessoas morrendo, em ver as empresas? Ninguém. Ninguém tem interesse. Então, assim, você tem uma convergência total de interesses na direção de fazer com que as crises sejam sempre as menores possíveis. E hoje em dia, o mundo conectado com rede social e etc., né? Ninguém quer confusão, ninguém quer caos, né? E diferentemente do passado, a comunicação flui como nunca. Então, assim, eu tenho uma opinião que cada vez mais as crises vão acontecer, elas são inevitáveis, mas vão ser cada vez mais rápidas, né? Justamente porque a gente está aprendendo cada vez mais com essas crises que estão acontecendo. Não, e cada vez mais o mundo está melhor, tá? A gente acha que não, né? Fica até uma dica aqui, tem um livro que eu já li algumas vezes, que é o Abundance, em inglês, né? Abundância em português. Ele não tem em português esse livro. Aliás, até tem, eu acho. E é um livro que fala isso, fala justamente sobre... A gente acha que o mundo está piorando, né? A gente que vive o dia a dia, né? Vê um assalto aqui, vê um assassinato acolá, etc. Gente, o mundo só melhora, tá? Ano após ano, os índices de homicídio, de nível de saúde, de miséria, só melhoram. E isso, o mundo só vai melhorar. Não tenho dúvida disso, né? Cara, é assim que funciona. Legal. É bom conversar assim, porque a gente sai leve da live. Os nossos filhos vão herdar um mundo muito melhor do que o nosso, né? Total. Assim, você pensar hoje, é só a gente voltar, é só fazer um exercício mais extremado, né? Volta 100 anos no tempo, né? 1920 lá, por Rockefeller Center, o homem mais rico do mundo, por JP Morgan lá atrás, era o cara mais rico do mundo, tá? Ele não tinha 1% dos remédios que a gente tem hoje. Ele não tinha 0,1% das informações. Ele não tinha menos ainda de educação. E assim por diante. Então, hoje em dia, a pessoa mais classe média do Brasil tem muito mais do que a pessoa mais rica do mundo tinha há 100 anos atrás. Então, obviamente que isso é um exemplo extremado, mas a gente pega hoje em dia o Google, né? Um adolescente com 15 anos de idade, hoje em dia, tem mais informação que o Bush tinha 15 anos atrás. É isso. Então, só que a gente esquece. E o ser humano, por natureza, é pessimista. Né? A gente é pessimista por quê? Porque é isso que é o nosso instinto de sobrevivência. Por isso que se você for otimista e for racional e lógico, você vai sempre atravessar as crises crescendo, fazendo as coisas certas, aproveitando as oportunidades, e você se diferencia como o Senna, né? Tenho certeza porque a maioria dos pilotos, quando chovia, ficavam em pânico. O Senna... Quando começava a chover, os caras choravam dentro do capacete, chovia mais ainda. E o Senna gostava, né? É isso aí. Cara, eu queria colocar uma última pergunta, talvez, enfim, vamos ver, e falar um pouquinho desse lado bom da crise aí, que é a parte de ser grato. Eu acho que a gente tem que exercitar um pouco a gratidão, e esse exercício da gratidão ela é expressada através de solidariedade. E essa questão da gente voltar. Você até comentou de um livro, que é o Capitalismo Consciente, né? Que ele fala sobre isso, né? E eu queria que você comentasse sobre como que isso realmente afeta, né? Assim, eu acredito que quando você começa a ser mais solidário, começar a pensar no próximo, nas dificuldades que ele está tendo e tentar ajudar, né? O Paulo Guedes deu uma entrevista recentemente, e ele tinha falado, naquela entrevista que ele fez com a XP, ele falou lá para os empresários doarem. Na última entrevista ele falou assim, olha, continuem doando, exercitando, né? Vamos lá, doar, porque quanto mais a gente doar, mais rápido a gente sai da crise, menos profunda também é a crise. E no final, o que eu acredito que você compartilha disso também, é que assim, quem dá tem, cara, se bobear, um benefício maior do que aquele que recebeu. E você acaba construindo sei lá, linhas de defesa ao seu redor e de todo mundo, porque está todo mundo compartilhando disso.
Então, assim, como é que isso reflete positivamente para quem doa, né? Que você acredita? Para a empresa que doa e para o indivíduo que doa. Essa questão da solidariedade. Olha, no fundo, acho que eu vou começar a ter uma resposta diferente aqui. Na vida, todo mundo está aqui buscando uma coisa. A gente não está buscando poder, não está buscando dinheiro, está buscando felicidade, né? Todo mundo aqui está... Quero felicidade, né? Felicidade, né? Sei, felicidade é um pouco de tudo isso, né? Você ter a tua família bem, você ter saúde, você poder comprar o mínimo necessário e assim por diante. Sabe quais são as coisas que cientificamente trazem mais felicidade do mundo? Tem um estudo de Harvard super intenso nessa direção. A primeira coisa é você acreditar que você tem uma missão na sua vida, você tem um propósito. Ou seja, isso é a coisa que mais gera felicidade de forma consistente. A segunda coisa é o que você falou, ajudar os outros. A gente acha, não, pô, felicidade é se eu acertar na loteria. E aí tem N estudos sobre isso. Esse mesmo estudo mostra sobre essa tese, né? Aí pega lá um sujeito que acertou na loteria e ganhou, sei lá, quantos milhões de dólares ou de reais, e aí mede a felicidade. Eu não sei como é que eles medem a felicidade, mas eles medem a felicidade. E aí, 2 meses depois, essa mesma pessoa que acertou na loteria está no mesmo nível de felicidade que ela estava antes de ter o prêmio. E é fácil compreender isso, por quê? Porque sempre que você teve o sonho de comprar alguma coisa, e ter muito dinheiro é quase isso. Você acertou na loteria, você vai querer comprar, sei lá, aquele carro que você sempre sonhou, a casa, sei lá, né? Mas depois que você compra, né? Passa, e aquilo virou normal. Aquilo é diferente até você ter. Depois você ter, é normal. Então, isso é uma parte da resposta. A outra resposta tem uma coisa que eu vi aprendendo, né? Que, de fato, se você ajuda, aquilo eu acredito muito que se você faz o bem te retorna. Mas como empresário, né? É importante que você tenha um propósito, né? Como eu falei, mas você pode turbinar esse seu propósito. Você pode fazer com que... Porque o que faz uma empresa dar certo são pessoas, são corações batendo no peito. E se o coração bate no peito inspirado, ele faz mágica. Então, se as pessoas têm um propósito, elas já se encantam. Mas se elas sabem que ela tem um propósito, que além de tudo, elas vão acordar de manhã e que uma parte do resultado da empresa é para ajudar a gente que precisa, seja onde for, seja porque porque não pode arcar com a mensalidade do colégio, porque a comunidade está com fome, porque você tem que ajudar o hospital. Não interessa a causa. Você pode encampar a causa que você quiser. Isso faz com que as pessoas se doem mais. Então, esse é o capitalismo consciente. É quando você, como empresário, você pensa não só na sua empresa, mas você amplia isso e você faz com que o propósito que a sua empresa tenha fique exponencial. E aí, quanto mais você ajuda, coisas que não tem nada a ver com o seu negócio, tá? Mais isso volta. Então, eu sempre acreditei nisso. Assim, obviamente que eu fui fazendo em níveis cada vez maiores, porque você vai tendo bolsos cada vez maiores, né? Mas, e agora na crise a gente fez algo que para a gente foi importante, obviamente que acaba sendo uma gota no oceano, né? Mas a gente separou um bom dinheiro e a gente espera juntar aí entre 50 e 100 milhões de reais, onde a gente vai ajudar comunidades carentes que não têm o que comer. Porque o brasileiro são 70 milhões de pessoas informais e autônomas no Brasil. Se o sujeito vive de diária, se ele é autônomo, ele não pode sair de casa, né? Ou mesmo que saia de casa e não tem ninguém na rua, esse cara vai morrer de fome, né? Então, se a gente não ajudar, né, serão menos brasileiros no mundo. Então, a gente se sentiu na obrigação de ajudar, mas mais do que ajudar, de inspirar outras pessoas que não queiram se juntar à nossa causa, porque a gente tem uma causa lá própria, que quem quiser ajudar através de nós é mega bem-vindo, mas que a solidariedade seja espalhado Brasil afora. Né? Assim, o Brasil é mega complexo, são milhões, são 26 estados, 5.750 municípios. Se cada um no seu estado tiver essa consciência e cada um fizer a sua vaquinha, porque é assim mesmo, é a vaquinha, junta seus amigos, junta seus empresários, os artistas juntam os fãs, as donas de casa, as amigas, os estudantes, os colegas,
e convence quem tem mais dinheiro a doar mais, quem tem menos a doar menos, escolhe a causa na sociedade que está sendo mais impactada. E aí, com isso, a gente fica colocando menos culpa no governo, a gente se coloca mais como culpado e a gente age, né? E aí, com isso, a gente vai resolvendo as questões do Brasil. Então, assim, isso vai virando uma corrente do bem, e aí a gente vai se empoderando daquilo que de fato incomoda. E a gente passa a ficar reclamando menos e agindo mais, né? Então, é um pouco assim que eu vejo. Adoraria que todo mundo que estivesse assistindo essa live saísse com essa missão, né? Olha, a gente não vai aderir à causa social da XP, nem da Alta Vista, não tem problema, mas a gente vai encampar uma causa social porque a gente se sente responsável em ajudar o Brasil a atravessar a crise, que vai ser rápida, tá? Vai ser rápida. Mas tem gente que não consegue sobreviver nem esse rápido, né? Pô, maravilhoso, né? Assim, aliás, a gente está chegando aqui 50 minutos de conversa, Guilherme. Me fizeram... O papo que é bom passa rápido, né? O tempo passa rápido, a gente procura fazer 40 minutos, alguma coisa assim. Mesmo daqui a pouco, feriado, né? Daqui a pouco o pessoal quer ver o Netflix preferido aí, da vida, enfim. E mesmo você também, não quero te segurar muito, mas essa última mensagem que você deu, eu acho que você podia até... Eu ia falar para você deixar uma mensagem, estou quase falando para você repetir essa daí, da missão que você gostaria que o pessoal saísse dessa live. Eu ia falar assim, pô, que mensagem que você gostaria de concluir, né? Palavras finais, né? Vou jogar para você dar suas palavras finais, mas eu acho que essa missão aí falou tudo, mesmo. As palavras finais gente, não tenha dúvida, a semelhança entre essa crise e todas as outras que tiveram em toda a história da humanidade é que todas passam. Essa semelhança entre todas vai passar. Quem puder ficar em casa, obviamente tem que ficar em casa, cuidar da saúde. Super importante que mais do que nunca a gente deixe de ser um país afetuoso e seja um país solidário, que aprenda a botar a mão no bolso, né? E é difícil isso às vezes. A solidariedade no Brasil ela é pequena. Se comparando com os Estados Unidos, a filantropia no país é 0,2%, nem 0,2% do PIB é. Nos Estados Unidos é mais de 1% do PIB, ou seja, eles doam 5 vezes mais do que a gente. E olha o PIB. E olha o PIB deles, né? Não, assim, a gente não está nem falando de percentual, né? Não é nominal. Assim, nominal é muito mais, né? Então, vamos, assim, é importante ter essa consciência. Seria muito bom que o Brasil acabasse essa crise mais maduro e com mais consciência coletiva. E isso não depende de ninguém, depende da gente, tá? É a gente consciente, a gente fazendo a nossa parte. A minha parte eu vou fazer. Eu sei que na Alta Vista o André e o Rogério também. Assim, vão assistir um pouco menos televisão, se preocupar um pouco menos com a política no curto prazo, né? Tem muito noise. Assim, a imprensa vive de notícia negativa, é isso que atrai a nossa atenção e a gente fica ali ainda mais obcecado. E de novo, é fazer a coisa certa e que a coisa certa te retorna. Foi muito bom o papo com vocês. Obrigado de novo. E a gente se encontra em breve, pessoalmente, né? Isso aí. Cara, Guilherme, assim, muito obrigado. Prazer enorme. Eu sei que você... Eu sei mesmo, não estou falando isso, assim, eu sei que você está, assim, com a tua agenda, assim, lotadíssima. Foi difícil encontrar um lugar. Ainda bem que é feriado. Eu nem tinha dado conta também. Achei excelente. Mas tenho certeza que o pessoal curtiu muito. Para nós foi inspirador, como sempre. Obrigado. Nos encontramos aí em alguma outra live, aí, em alguma outra reunião aí. Com certeza. Obrigado, legal, gente. Um abraço a todos vocês. Legal. Obrigado. Tchau, sensacional. Valeu, o papo aí. Valeu. Valeu, gente. Abraço.